somos cientistas e o nosso laboratório é o nosso corpo, que os desejos são a raiz de todos os problemas do ser humano, sendo que o propósito de vida é se libertar das ilusões, descobrir qual que é a verdade por trás de todas as ilusões, né? A gente nasceu nesse mundo e a gente usufrui muito daqui, muita gente trabalhou nesse mundo para a gente poder viver, para a gente poder se alimentar, quanto a gente plantou os alimentos, até mesmo o ar que a gente respira, a gente está consumindo coisa, enquanto a gente estiver consumindo, a gente tem que contribuir com alguma coisa também. Então essa ciência espiritual é a ciência que a gente descobre a verdade por trás de aquilo que todas as outras ciências estão tentando descobrir. Tudo aquilo que a gente estuda, que a gente lê, é um conhecimento, como é que se fala, emprestado. Então se eu li no livro, eu tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento, eu emprestei ele. Eu vou ter no momento que eu praticar e sentir desde dentro. Estou lendo como é que anda de bicicleta. Agora eu tenho conhecimento. Não, você tem informação, mas agora eu preciso andar de bicicleta. Então através da prática que a gente adquire o conhecimento. E isso é um bom conselho para tudo que a gente faz na vida. O mais sagrado no universo somos nós. Todos nós estamos nessa busca de descobrir a verdade. Na verdade, todos nós já sabemos, mas a gente precisa relembrar. Imagine que você nunca tivesse dormido. Aí um dia você dorme e fala assim, nossa, eu nunca dormi na minha vida. Então a meditação é a mesma coisa. Quando a pessoa nunca meditou, ela não sabe o que está sentindo falta. Então a gente fala, nossa, eu passei minha vida toda angustiado e cheio de estresse. Não sabia que a solução era só meditar de manhã à noite. Durante a minha viagem de 30 dias para a Índia, a experiência mais impactante que eu tive não foi comer aquelas comidas super apimentadas, não foi o trânsito cheio de tuk-tuks. Aliás, inclusive eu pilotei uma moto na Índia, naquele trânsito com vacas, macacos, tudo no meio da rua, enfim. Mas a experiência que mais me impactou durante a minha viagem foi um retiro de meditação. E lá nesse retiro eu fiz uma entrevista com um monge que eu conheci. Meu nome é Lucas Ferreira e nesse vídeo você vai poder acompanhar essa conversa que eu tive com ele. Deixa eu te explicar rapidamente para você entender a história. Durante a minha viagem para a Índia, eu fiquei 8 dias em um chamado ashram, que você já vai entender o que é. E eu fiquei lá aprendendo uma técnica de meditação específica. E o curioso era que era um local afastado, não era assim no meio de Delhi ou um local muito conhecido e nada do tipo. Eu cheguei lá e tinham apenas indianos neste local e pessoas de outros países também. E me perguntaram de onde eu era. E eu respondi que eu era do Brasil. E para minha surpresa, eles responderam que tinha um brasileiro morando lá, que era monge. No primeiro momento eu pensei, não é possível, eles não entenderam o país que eu sou, qual que é a probabilidade de ter um brasileiro aqui que é monge e que mora aqui? E não é que era mesmo? Lá eu conheci o Swami Bhavananda, um brasileiro que após viajar diversos países pelo mundo se tornou monge lá na Índia, nesse local que eu visitei. E ele nos ajudou compartilhando sua experiência, seus estudos e contribuiu imensamente para essa incrível experiência nesse ashram. E ele topou fazer uma entrevista comigo. E foi incrível. Perceba como ele responde cada pergunta minha. No começo são perguntas para contar mais sobre a história dele, como ele chegou na Índia, e depois começam algumas perguntas mais profundas. E perceba como ele formula as respostas com clareza, total presença. Parece que está fazendo um download das respostas. Eu revi essa entrevista várias vezes e cada vez que eu assisto, eu capto novos ensinamentos. E agora eu vou compartilhar com você essa entrevista. Veja que distante ao fundo você vai conseguir ouvir um pouco do clássico barulho de buzinas na Índia. Você vai ver esquilos passando pelo vídeo. Enfim, foi gravado no meio do ashram e essa entrevista é incrível, pois temos a oportunidade de ouvir um pouco da visão de um monge que dedica a sua vida à meditação e contribui em espalhar essa mensagem pelo mundo. E você vai entender isso durante a entrevista. Desejo que você goste, aproveite e desfrute desse vídeo. Olá pessoal, eu estou aqui na Índia em um ashram e para minha surpresa e alegria encontrei um brasileiro que mora aqui, é o Swami Bhavananda, e é com ele que eu vou conversar agora. Primeiramente, Swami Bhavananda, muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou aqui, eu vejo como que é a intensa atividade no ashram, então ele parou aqui um pouco para dedicar o seu tempo aqui para essa conversa e também obrigado por me ajudar durante esses dias aqui no ashram. Eu tô há 7 dias, vou embora amanhã, vou ficar então total 8 dias e ele me ajudou muito durante esses dias aqui sobre técnica, sobre o conhecimento, porque as aulas são ministradas em hindi e inglês, porém é um inglês com um sotaque um pouco diferente, então ele fala hindi, fala inglês, fala português, então me ajudou com tudo isso, então foi muito bom, muito obrigado.
E eu queria começar que você explicasse para o pessoal o que é um ashram, que muitas pessoas não sabem. O que é um ashram? Pranam. Pranam. Então, um ashram basicamente é uma comunidade espiritual. Então, ashrams são muito comuns aqui na Índia, mas simplesmente significa isso, um lugar que a gente vive em comunidade e com esse intuito de viver uma vida espiritual. Okay. E há quanto tempo você mora aqui no ashram? O nosso ashram aqui ele também é conhecido como um instituto de Kriya Yoga, um instituto de pesquisas em Kriya Yoga. Então as pessoas às vezes perguntam assim, mas como assim instituto de pesquisas? Tem os laboratórios, tem as coisas? O que o Guruji explica é que todos nós, seres humanos, somos cientistas e o nosso laboratório é o nosso corpo. Uhum. Então é esse tipo de experimento que a gente faz aqui. O Guruji aqui ele ensina diversas técnicas e experimentos que a gente durante a meditação pratica e a gente sente os resultados desde dentro. Okay. Então eu estou aqui há quase 12 anos. 12 anos. E antes de vir para cá eu viajei bastante pelo mundo. Primeiro eu tive toda a minha formação escolar no Brasil. E aí quando eu estava me formando na faculdade eu estava sentindo que tinha alguma coisa que estava faltando. E aí eu entrar no mercado de trabalho e tal, ia a todo, mas decidi, ok, deixa eu parar um ano e ir para a Europa. E aí viajei pela Europa 2 anos, morei lá e estudei bastante coisas, bastante espiritualidade, experiência de vida também. E aí decidi voltar para o Brasil, também viajei pelo Brasil. Aí no Brasil conheci diversas comunidades alternativas também. E eu estudei publicidade, estava trabalhando enquanto viajando como freelancer. Somos colegas de profissão, também sou publicitário. E no fim das contas, uma das coisas que eu lembro de publicidade, quando eu comecei a estudar budismo, é que no budismo ensinava que os desejos são a raiz de todos os problemas do ser humano. E na publicidade eles ensinavam a gente que a gente tem que criar desejo nas pessoas. Aí eu comecei a ficar assim, uma crise de consciência, eu falei assim, não, eu estou aprendendo a criar ilusão nas pessoas, sendo que o propósito de vida é se libertar das ilusões, descobrir qual que é a verdade por trás de todas as ilusões, né? Então, mas depois eu descobri também que a publicidade pode ser usada pro lado bom também, para você mostrar para as pessoas a verdade por trás das coisas, mostrar as coisas boas e não só um consumismo desenfreado, que é o que eu faço atualmente aqui, o que vocês fazem também. Legal. Só para contextualizar para o pessoal, foi legal isso que ele comentou aqui. O ashram chama Kriya Yoga Ashram Institute and Research, certo? Kriya Yoga Ashram and Research Institute. É ao contrário, Research Institute. E o Guruji que ele comentou é o fundador e diretor aqui, que ele é cientista e mestre em Kriya Yoga, certo? Isso. Então ele chama de Guruji, que na verdade é guru, mas o Ji é uma forma carinhosa de chamar, correto? É uma forma de respeito. Então, aqui na Índia se usa o Ji depois de qualquer nome. Por exemplo, eu sou um Swami. Swami é a ordem monástica, então as pessoas me chamam de Swamiji. Mas eu poderia dizer também Lucas Ji. Então, por isso que ele fala Guruji, então vai ouvir bastante aqui nesse vídeo falando Guruji. É por isso, é o Guru e o Ji é essa denominação carinhosa do fundador aqui, mestre de Kriya Yoga desse ashram. Vamos lá, eu queria te perguntar que você comentasse um pouco sobre as atividades de um Swami aqui que você tem, porque muitas pessoas têm a imagem equivocada de que a pessoa vai meditar, largou o mundo, não tem atividade nenhuma e passa o dia todo meditando. E aqui eu pude ver que é totalmente ao contrário. Vocês, o Guruji, não param, sempre com atividade, levando a mensagem que vocês têm para o mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, bom, o que o Guruji fala é que na verdade a pessoa que quer ir para uma caverna só meditar, na verdade isso é meio que preguiça, né? Que a gente nasceu nesse mundo e a gente usufrui muito daqui. Muita gente trabalhou nesse mundo para a gente poder viver, para a gente poder se alimentar, quanto a gente plantou os alimentos. Até mesmo o ar que a gente respira, a gente está consumindo coisa. Enquanto a gente estiver consumindo, a gente tem que contribuir com alguma coisa também. Então, qualquer trabalho que qualquer pessoa fizer no mundo, desde que a gente esteja servindo uns aos outros, é muito importante. Mas também é importante a meditação, o momento que a gente o momento que a gente vai para tudo, fecha os olhos, fecha o contato, todos os sentidos com o mundo e vai para dentro, para descobrir o porquê que a gente está aqui. Senão a gente está só fazendo trabalho desenfreado em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então é isso que a gente aprende aqui.
Então aqui no ashram o Guruji ele enfatiza muito as duas coisas. Você meditar em silêncio e aí durante o dia tentar dedicar o dia para o trabalho, assim, não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Por exemplo, mesmo porque durante a meditação a gente adquire toda aquela paz e a satisfação interior. Então aqui a gente não tem necessidade de ir para um restaurante ou ir passear aqui e ali ou comprar coisas. Então o resto do nosso tempo a gente dedica para trabalhar. E nesse trabalho nunca é cansativo, pelo contrário, durante a meditação a gente aprende a sentir todas as mudanças internas do nosso corpo como presença de plena alegria, de paz, satisfação, que é o que a gente chama de presença de Deus, presença da imortalidade dentro da gente. Então, no momento que a gente está trabalhando, a gente continua sentindo, na verdade, o trabalho é uma segunda parte da meditação, que é a meditação em ação. É muito difícil começar a meditação em ação. Primeiro a gente fecha todas as portas dos sentidos e vai para dentro e medita desde dentro. E aí depois a gente tenta aplicar o mesmo princípio enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto conversa com as pessoas. Por exemplo, se eu estiver conversando com você, eu estou aqui, eu estou prestando atenção em todas as partes do meu corpo, dos pés, pernas, costas, abdômen, peito, braços, rosto, pescoço. Estou prestando atenção no meu corpo e lembrando que tudo aquilo que Deus se manifestou na minha forma, da mesma forma Ele se manifestou na sua forma. Então eu te honro como presença de Deus. E eu me honro como presença de Deus e eu honro todas as coisas ao redor como presença de Deus. Mas na meditação o que o Guruji ensina é que a gente tem que começar esse experimento primeiro com a gente, porque essa estrutura é a presença de Deus mais próxima da gente. Se eu não sou capaz de sentir a presença de Deus nessa mão, como é que eu vou sentir a presença de Deus nesse livro, sendo que eu preciso da mão para tocar o livro? Eu preciso dos olhos para ver. Então primeiro eu vou fechar os olhos e me concentrar na visão interna. Vou fechar o ouvido e concentrar nos sons internos. Vou sentir as sensações internas do corpo e tudo isso. E aí depois, conforme eu começo a sentir, não dá para explicar, mas qualquer um que praticar, você pode sentir desde dentro. E aí eu posso perguntar para você, nessa uma semana, você sente alguma coisa? Sim, fantástico. Eu estou aqui há 7 dias nesse ashram e tem sido uma experiência fantástica, realmente. Porque eu já pratico a meditação em casa, porém aqui eu vim para aprender uma técnica específica de meditação que é a Kriya Yoga, que ficou assim mundialmente, acho que famosa por conta desse livro aqui, Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Inclusive eu estava lendo, foi eleito um dos 100 maiores livros sobre espiritualidade do século XX. E esse livro aqui, inclusive muitas celebridades leem esse livro. Eu estava lendo uma curiosidade que o Steve Jobs, era o único livro que ele tinha no iPad dele, era esse. E uma pessoa próxima do Steve Jobs comentou que ele relia todos os anos esse livro. Então assim, esse livro eu já tinha lido uma vez, eu li pela segunda vez recentemente. E então eu acabei conhecendo essa técnica chamada Kriya Yoga por conta desse livro, que teve uma grande influência na minha vida. Então quem não conhece ainda, recomendo a leitura. E tem sido esses dias muito transformadores, porque apesar de eu já praticar meditação, aqui é uma técnica diferente. E essa questão que ele comentou de sentir realmente desde dentro. Então eu ajudei em alguns trabalhos aqui, o pessoal, e todos que estão trabalhando, você vê que eles estão trabalhando de uma forma diferente, que é exatamente isso que o senhor me comentou, de você medita, ok, mas não é só a meditação, você está meditando 24 horas por dia, porque eles estão lá, estão varrendo alguma coisa, estão preparando um alimento, e eles estão ali como meditação. Então isso que eu achei incrível aqui no ashram, todos essa energia. Então tem sido muito uma grande experiência de vida aqui para mim. Quer comentar alguma coisa sobre o livro aqui que ele impactou na sua vida? O livro bom, na verdade o Yogananda chamava esse livro de The Fishing Net of the Kriya Yoga. Então é como aquela rede de pescar, assim. A propósito do livro é você pescar as pessoas para praticar a Kriya Yoga. Então, mas nesse livro ele é importante porque ele explica esse momento histórico que a gente está vivendo, que quando terminou a Kali Yuga é as eras de escuridão. E aí quando a gente começou a era de ascensão do conhecimento, que é chamada de Dwapara Yuga. E na nossa história ocidental, a gente verifica essa época, a transição foi de 1600 até 1900.
Foi a transição. Então foi a época que a gente começou a perceber todos os descobrimentos, desde eletricidade até a era atômica e tudo mais, né? Então, no momento que a gente entrou nessa era de conhecimento, a Dwapara Yuga, então era o momento que a humanidade estava novamente preparada para receber essa técnica. Porque, é igual você falou, você já praticava meditação. Existem muitas técnicas de meditação, mas a Kriya Yoga ela é considerada aquela técnica a mais refinada de todas, que todos os profetas praticaram, porque é ela que permite a gente atingir a iluminação em uma única vida. Que as escrituras aqui na Índia dizem que é preciso de 1 milhão de anos, encarnação após encarnação, para um ser humano saudável atingir a iluminação. Mas através dessa técnica, qualquer ser humano pode atingir esse estado em uma única vida. Pode ser que leve 100 anos, pode ser que leve 48, 24, 12. Sim. E nesse livro, ele explica tudo. Ele conta a história da vida dele, a jornada dele, e fala sobre Mahavatar Babaji, que é esse avatar que mantém o corpo dele presente desde tempos memoriais, e a encarnação dos outros avatares, como a Kriya Yoga ela foi transmitida de guru para discípulo. E a relação de guru-discípulo ela é muito importante, porque um verdadeiro guru é um guru iluminado. O propósito do guru é transformar a pessoa, o discípulo, para que ele se torne igual ao guru. Então, o único propósito de um verdadeiro guru, também aí é complicado falar em guru, que atualmente no mundo afora tem tanto fake guru, pessoas que pretendem ser guru, mas exploram umas às outras. Então, meu conselho é que realmente cada uma pessoa, assim, se você confia em algum mestre espiritual, tenta a prática e verifica. Por exemplo, como eu falei para você, já que você está aqui, já que o universo te trouxe aqui, então o que quer que ele estiver dando orientação na meditação, pratica aquilo. E aí depois da meditação, sente desde dentro. Você se sente bem, continua praticando. Sente, não está bem, então não pratica. Outra coisa que o Guruji fala, não tem nada de perigoso nas orientações dele. Ele não está te falando para você pular do precipício, para fazer alguma coisa assim, né? É tudo simples. Basicamente sente a sua presença, sente a presença de Deus, e aí diferentes técnicas que a gente não pode falar aqui, mas é tudo muito simples, mas que a gente sente alguma coisa. Então é isso. Meu conselho é que se alguém estiver interessado, primeiro, o que é a Kriya Yoga, primeiro pode ler esse livro. E a gente tem um site no YouTube também, que é Yogi Satyam, YouTube. No canal? youtube.com/Yogi Satyam. Ok. E nesse canal do YouTube vocês podem ver os vídeos do Guruji explicando diferentes assuntos, porque a Kriya Yoga não é só a técnica. O principal da Kriya Yoga é essa técnica, mas porque essa técnica é a técnica da iluminação, então significa que o mestre iluminado de Kriya Yoga, ele tem o conhecimento do universo. Então, digamos assim, de todas as ciências. Então a Kriya Yoga ela também é considerada a ciência espiritual, que abrange todas as outras ciências, como física, química, tudo, porque tudo está baseado em algo que é a ciência metafísica. Né? Então essa ciência espiritual é a ciência que a gente descobre a verdade por trás de aquilo que todas as outras ciências estão tentando descobrir. Então a ciência espiritual ela vai do sentido oposto, ela já sabe a verdade. E aí vem explicar pra gente, os mestres iluminados eles vêm explicar pra gente, mas eles falam assim, não basta a gente simplesmente ouvir a verdade. A gente tem que praticar certa técnica e realizar essa verdade desde dentro. E é isso que a gente faz aqui. E eu queria voltar um pouquinho e você contar um pouco como que você chegou até a Índia. Você falou que estava trabalhando, estava viajando, mas como que você veio parar na Índia? O que aconteceu? Então, na minha busca eu estudei bastante diferentes caminhos espirituais, mas tudo era a maioria era mais filosofia. Então chegou um momento que a minha mente, assim, parece que eu já tinha tanto conhecimento, mas não estava experimentando aquelas coisas que eu sabia. Né? Mais teórico do que vivencial, digamos assim. No fundo, a nossa sociedade ocidental, ela prioriza muito assim, esse estudo intelectual.
Então, por exemplo, a pessoa que faz PhD nisso, naquilo, fala assim, eu tenho muito conhecimento. Mas o que o Guruji ensina aqui, conhecimento, tudo aquilo que a gente estuda, que a gente lê, é um conhecimento borrowed, como é que se fala? Emprestado. Então, se eu li no livro, eu tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento, eu emprestei ele. Eu vou ter no momento que eu praticar e sentir desde dentro. Então, na verdade, essas coisas da prática valem para tudo. Por exemplo, se você lê como... eu estou lendo como é que anda de bicicleta. Agora eu tenho conhecimento. Não, você tem informação. Mas agora precisa andar de bicicleta. Então, através da prática que a gente adquire o conhecimento. E isso é um bom conselho para tudo que a gente faz na vida. Tudo aquilo que você estiver aprendendo, tenta praticar ao mesmo tempo. Sim. Que aí você realmente vai absorver o conhecimento. E para a meditação é a mesma coisa. Você tem que estudar a meditação, a filosofia, e aí praticar. E é assim que funcionam as aulas, como você pode ver, que funcionam as aulas do Guruji aqui. Então ele ensina a filosofia e dá a prática guiada ao mesmo tempo. Então tudo aquilo que a gente está ouvindo, a gente está praticando ao mesmo tempo. Por isso que mesmo em apenas uma semana, você é capaz de sentir alguma coisa. Sim. Senão precisaria o quê? Um mês estudando, agora vamos tentar botar em prática aquilo. E aí fica complicado. Então o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse momento que eu já estava cansado de tudo, também já estava cansado de todas as coisas do mundo material, que já tinha viajado tanto, já tinha... que eu nunca tive medo de nada. Então tudo aquilo que eu sentia que eu tinha que ir para lá, eu ia embora, em busca. E aí chegou um momento que eu vi que não tinha satisfação no mundo, e tinha aquela ânsia da busca, E aí eu fui fazer aquele retiro de Vipassana primeiro, 10 dias de meditação, e aí eu senti que, agora que eu entendo por que os monges vivem no monastério. Que antes eu estava sempre viajando pelo mundo, não conseguia parar quieto, E ao mesmo tempo eu comecei a ler esse livro. E aí quando eu li esse livro, eu falei, não, Kriya Yoga é o que eu quero. Kriya Yoga é o que eu quero. E aí eu vi que ia ter a Kumbh Mela. Okay. Então decidi vir para a Índia, falei, vou para a Kumbh Mela e vou conseguir a Kriya Yoga. Kumbh Mela, só explicando ao pessoal, podemos chamar assim, o maior evento religioso do mundo? É o maior evento espiritual. Espiritual do mundo. E inclusive eu vi que tem registro a maior concentração de pessoas do mundo, É a maior concentração do mundo. As pessoas vêm para o Kumbh Mela, então é esse evento. Daí você veio para o Kumbh Mela. Kumbh Mela, durante um mês, vem em torno de 100 milhões de pessoas. Então realmente é muita gente e a energia é realmente muito intensa. Porque mesmo que no meio das pessoas você encontra muita gente que se veste de santo, mas não é santo, mas a grande massa da maioria das pessoas que vêm buscar, elas vêm com intuito espiritual, com aquela energia espiritual. Então, realmente, o solo fica sagrado. Às vezes, não é nem tanto que aquele solo é sagrado, as pessoas vêm porque elas acham que o solo é sagrado, mas o Guruji explica que o mais sagrado no universo somos nós. Então, quando nós viemos para cá com essa intenção do sagrado, então a gente sacraliza, como se fala em português? Sacraliza? Sacramenta? Sacramenta o local que a gente está. Então, por exemplo, o Ganges. Aqui a gente está na beira do Ganges. Então, realmente, a água do Ganges, ela é prova científica que não cria bactéria. Porque a areia do Ganges, ela desinfecta tudo. Mas realmente é por isso, porque as pessoas têm tanta devoção que purifica o meio ambiente que elas estão. E aqui no ashram, o ashram aqui fica bem nas margens do rio Ganges, onde acontece essa Kumbh Mela. E foi vindo na Kumbh Mela que na verdade eu andei como eu já tinha andado a minha vida inteira na busca, na Kumbh Mela também eu cheguei e estava andando, estava procurando o santo e não encontrava. E aí no dia que eu falei, que eu vim fazer aqui? Aí eu sentei e comecei a meditar. Depois de 1 hora com os olhos fechados, eu abro o olho, aí encontrei um amigo que era praticante de Kriya Yoga, ele me falou, estou num ashram de Kriya Yoga aqui. Aqui do lado. Assim, do nada. Aí eu vim pra cá, e aí na primeira aula do Guruji que eu presenciei, foi igual você falou. Na verdade, durante a Kumbh Mela tem até mais hindi, então era 70% em hindi, 30% em inglês, e daqueles 30% eu entendia só 30%. Mas para mim era o suficiente, assim, eu praticava, assim, seguia, assim, algumas palavras que eu entendia, mas sentia tão profundamente desde dentro, e aí eu não conseguia sair. Aí eu falei para mim mesmo, perguntei pro Guruji se eu podia ficar aqui 1 semana, ele falou tudo bem. 1 semana? 1 semana. Mas aí o que aconteceu comigo foi isso, que eu falei pra mim, não, eu quero, porque eu também estava fazendo meus documentários, tal, estava viajando pela Índia fazer documentário, tinha o meu website, e
E aí eu falei, não, vou aprender tudo, o máximo que eu puder, que aí durante a minha viagem eu posso ir praticando, né? Mas aí eu estava me dedicando tanto, que aí eu estava indo tão profundo na meditação, por causa da minha dedicação, que depois de uma semana eu sentia que tinha muito mais para aprender. E aí no fundo eu descobri, que é o que o Guru sempre fala, que a Kriya Yoga é infinita. Então, mesmo assim, que eu percebo assim, comparando com o ano passado, atualmente eu sei 100 vezes mais do que eu sabia no ano passado, mas ainda é só 1% de tudo. Sim. Inclusive, numa aula, se não me engano, de ontem, ele falou, eu achei muito legal, ele falou assim, no momento que você fala, eu sei, você para de aprender. Exatamente. Eu achei muito legal isso, porque realmente entender que nós estamos buscando, estamos evoluindo, mas que tem essa infinidade ainda para aprender, nunca acaba. E a gente nunca pode, acho que, ser arrogante e falar, não, já sei tudo, porque daí você, como ele falou, corta, você para de aprender. Exatamente. Achei muito legal isso. Tá. Pra gente fechar, eu queria que você falasse o que é difícil, eu sei, mas o que a meditação mudou na sua vida, que você veio para cá e hoje como você está, assim, se resumisse um pouco o que mudou na sua vida a meditação e essa busca por autoconhecimento em geral. Bom, o principal é que todos nós estamos nessa busca de descobrir a verdade. Na verdade, todos nós já sabemos, mas a gente precisa relembrar, né? E independente daquilo que a gente está fazendo, é o que o Guruji fala, que qualquer busca que você está fazendo, você está numa busca científica, todo mundo está na busca da verdade, em caminhos diferentes. E aí quando a gente entra nesse caminho da meditação, é o caminho, tem a busca no ambiente externo e tem a busca no ambiente interno. Então quando a gente busca muito no ambiente externo, é impossível atingir aquela satisfação final. Então a gente existe uma constante ansiedade de que mesmo que eu tenha conseguido o melhor emprego, tenho dinheiro suficiente para minha vida, tenho ótimos amigos, minha família é linda, maravilhosa, tudo é perfeito na minha vida, mas ainda sinto uma certa falta de algo. E esse algo a gente só descobre quando a gente vai para dentro, que é igual o que o Jesus Cristo disse, que o reino de Deus está dentro da gente, né? E todos os profetas, todos os mestres ensinaram a mesma coisa. Então, e dentro da gente é isso, quando a gente medita, a gente vai para dentro e a gente acaba descobrindo que existe um universo que é muito maior do que esse universo. Então, por exemplo, como eu falei antes, eu estava viajando assim, o mundo inteiro, não conseguia parar quieto, porque eu estava na busca. E aí no momento que eu descobri como fazer essa jornada interna, então as coisas externas acabam ficando muito pequenas. Então, é como eu falei, não sinto mais o que mudou na minha vida, não sinto necessidade dessas coisas de consumir isso e aquilo, ou de ir num restaurante, ir no cinema, e passear aqui, ali, ver, blá, 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 todas essas coisas. Então, minha vida no exterior ficou mais simples, então eu vou para a meditação, faço meu trabalho, eu faço a gravação das aulas, edição de áudio, faço vídeo do YouTube, faço design gráfico, o que quer que seja preciso. A gente vai nos programas, nos vilarejos, para ensinar as pessoas que não são capazes de vir para cá. Então a gente organiza todos os programas e tudo mais, e trabalho de limpeza, tudo do ashram, um trabalho diário, né? Então todas essas atividades diárias e servir uns aos outros dá muita satisfação interna. Isso é uma das coisas que acho que atualmente a humanidade toda está descobrindo, que a maior satisfação nossa do ser humano não é receber, mas sim servir. Sim. Então todo mundo que começa a servir, a gente percebe quanta satisfação dá. Quando você serve a pessoa e você vê que alguma coisa mudou na vida dela, você sente muito mais satisfação do que você trabalhar e consumir algo. Existe uma satisfaçãozinha assim, mas quando você faz alguma coisa pelo outro, você tem uma satisfação tão grande, você sente tanta plenitude. Então, o que mudou na minha vida é isso. Atualmente minha vida, que é o que representa também o significado de ser Swami. Então você estava me perguntando também o que é o ser Swami, sim, né? É legal explicar o título de Swami, o que é. Então Swami é uma ordem monástica, ancestral aqui na Índia. Aí as pessoas me perguntam, então você mudou sua religião, você é hindu? Não, essa coisa de religião não importa, é tudo coisa que os homens criaram. Na verdade, o termo religião significa religare, né? Que na verdade, no fundo é o mesmo significado da palavra yoga, união, que significa união. E que isso é o propósito de vida. Como assim união? União, por exemplo, o Guruji ele dá uma definição assim bem legal para a gente descobrir como levar o nosso dia a dia. Qualquer coisa que a gente faz, se a gente aproximar
Se a gente sentir mais união com as coisas, entre as pessoas ou entre as coisas, então a gente está no caminho correto. Se a gente sentir mais distância, então alguma coisa a gente está no caminho errado. Então até, por exemplo, uma briga, que ele fala assim, brigar não é ruim em si. O problema é se depois da briga a gente sentir mais distância um do outro. Aí tem uma coisa que não está certa. Mas se depois de brigar e sentir mais unidade, então a briga foi boa. Resolver porque às vezes as pessoas brigam, mas elas se sentem mais unidas depois daquela. Na verdade, aquela briguinha ativou alguma coisa que elas compreenderam uma nas outras, né? Então essa palavra união é muito importante. Então a palavra religião, a palavra yoga, é isso. Por exemplo, a Kriya Yoga. Kriya significa uma técnica para atingir o estado de yoga. Então, então quando as pessoas falam assim, você mudou a religião, porque as pessoas têm o conceito errado de religião, né? Então não existe mudar a religião. Aqui no Ashrama a gente tem gente que nasceu cristão, católico, muçulmano, hindu de todas as castas, e ninguém sabe o que é o que aqui, porque aqui não existe diferença. Aqui realmente a gente reconhece que todos os mestres, cada um em diferentes lugares do mundo, ensinaram, mas no fundo ensinaram a mesma coisa. Então se cada uma das pessoas ao redor do mundo seguir a religião realmente como o mestre ensinou, todos estão num caminho legal. Mas o problema é que no decorrer dos anos as pessoas acabam dissolvendo e misinterpreting. Interpretando erradamente? Interpretando errado as escrituras. E aí, então, aqui a gente vive segundo esses ensinamentos e a técnica da Kriya Yoga para descobrir isso. Agora a pergunta era o significado de Swami, né? Sim, isso. Então o significado de Swami o que é? É uma ordem monástica, eu estava explicando, que não necessariamente hindu, qualquer religião você pode virar Swami. Então Swami é o nome da ordem monástica, e Swami significa que agora eu estou dedicando a minha vida para a realização do ser. Na verdade, Swa significa self, ser. Então, quando eu me virei Swami, agora estou dedicando minha vida para a realização do ser. Minha dedicação não é para outras coisas. Mas o Guruji adiciona uma outra parte, realização do ser e ajudar os outros no mesmo sentido. Então, ao mesmo tempo que eu estou dedicando a minha vida para meditar mais e mais profundo no meu ser, para descobrir a verdade, a minha verdadeira natureza, quem sou eu, o que é isso tudo aqui, ao mesmo tempo eu estou tentando ajudar os outros na mesma coisa. Por isso você falou, você veio para cá, eu ajudei bastante. Para mim é isso que me dá a maior satisfação. Quando vem alguém que está realmente interessado, se vem uma pessoa que está querendo sempre fazer amizade, de que país você é? Qual o nome do seu pai? Essas coisas. Então, sim, tem um monte de trabalho a fazer, né? Mas se vem alguém e você sente diretamente quando a pessoa, como por exemplo vocês quando chegaram, deu para sentir. E por isso que a conversa fluía muito. Para mim é impossível falar se não existe essa conexão. Sim. Mas no momento que você está super aberto, assim, está na busca mesmo, então as palavras fluem diretamente. E eu nem lembro as coisas que eu falei, simplesmente vai fluindo. Todos os dias após a aula a gente comentava, conversava de manhã, à tarde, a gente conversava e foi muito bom. Porque também ele ficou pouco tempo, né? Uma semana é pouco tempo. Pouco tempo. Mas eles se dedicaram bastante, então acho que deu para pegar bem. Sim. E aí agora, o que é legal aqui é que o Guruji tem essas meditações guiadas, então agora eles podem levar a meditação guiada e continuar a prática diária. Exatamente. E eu quero aproveitar o momento para convidar todo mundo, que o Ashrama está de portas abertas para todo mundo. Na verdade, a única função desse Ashrama que o Guruji fez é realmente para as pessoas poderem vir para cá. E tem muitos quartos aí, e a função dos quartos é receber as pessoas que estão com vontade de aprender a Kriya Yoga. Legal. E realmente, assim, as aulas são todas de graça, e para os quartos, para alimentação, tem uma doação, uma doação sugerida para manter tudo isso. Sim. Mas até mesmo a doação sugerida, se chegar uma pessoa que realmente fala assim, desculpa, mas eu realmente não tenho dinheiro nenhum, mas eu realmente, minha vida é Kriya Yoga, eu quero aprender Kriya Yoga. Dá para ver em vocês isso claramente, nos olhos de quem está aqui trabalhando, que o objetivo é levar a mensagem para o mundo. Dá para ver, dá para sentir isso claramente estando aqui, que realmente vocês estão com essa meta de levar a mensagem para o mundo. Então isso é muito bonito. E para responder para o pessoal, todo mundo aqui quer começar a meditar de repente, quer entrar nessa... Todos nós já estamos na busca de autoconhecimento, mas quer intensificar isso. A pessoa precisa virar um monge, precisa virar um swami. Como é que funciona isso? Quem trabalha, eu quero meditar, mas eu não quero largar meu emprego, meu trabalho. Como é que funciona isso? Queria que você comentasse. Não, isso essa é uma outra questão importante.
de forma alguma. Até mesmo como o Guruji fala, se todo mundo virar Swami, quem que vai fazer as outras coisas, né? Não vai ter médico, não vai ter engenheiro para construir as coisas, não. Cada um tem uma função no mundo. Então, por exemplo, se você sente um chamado de que, eu quero ser um Swami, me identifico muito com isso, legal, talvez seja a sua missão de vida. Mas talvez sua missão de vida seja outra coisa, ser ensinar, dar aula, ser professor, médico, engenheiro, até mesmo político. Atualmente a gente está precisando de políticos bons, né? Com uma intenção boa de cuidar das pessoas. Então vamos supor, vamos usar o exemplo do político. Se a pessoa é política, mas ela pratica a meditação, então ela tem uma visão diferente do mundo. Então ela vai procurar usar tudo isso que eu falei, que a gente usa aqui de servir, a pessoa vai servir também. Sim. Se a pessoa é médica, e aí muitos médicos eles trabalham pelo dinheiro, ou faz uma prescrição de uma medicina que a pessoa nem precisa, porque vai fazer essas coisas, né? Mas no momento que você pratica essa meditação, primeiro que você tenha satisfação interna. Então tudo aquilo que você faz no externo é com uma intenção diferente. A gente não está na busca de algo. Então a busca termina aqui dentro. Então por que a Kriya Yoga é importante? Na verdade a Kriya Yoga eu diria que é até mais importante para as pessoas que estão trabalhando diariamente, porque é uma técnica tão refinada que se você praticar até mesmo 1 hora de manhã, 1 hora à noite, você vai ter benefícios tremendos. Por isso que a minha principal sugestão para vocês que vieram é isso. Faz um cometimento de praticar de manhã. Acordou, pratica 1 hora, aí vai trabalhar, faz o trabalho, no final do dia está descarregado, vai lá e pratica e recarrega. Sim. De manhã a mesma coisa, acordou, está meio, tem que ir para o trabalho. Não, primeiro pratica, está super carregado, super concentração e vai trabalhar. E com certeza as atividades vão ser muito mais produtivas, vai trabalhar com uma maior qualidade, vai acabar fazendo tudo o que faz, mas de uma maneira muito melhor por conta da meditação. Na verdade tem até uma das técnicas que vocês aprenderam aqui, que é a técnica de recarga. Sim. Então até a função dela é isso mesmo, a gente aprende a, enquanto estiver trabalhando, recarregar. Então a gente acaba se sentindo menos cansado no dia a dia. A gente aprende a recarregar o tempo todo. Então, realmente, a Kriya Yoga, na verdade, a Kriya Yoga é uma educação que a gente tem que ensinar para todas as crianças desde que nascer. Porque realmente é aquela coisa, todo mundo come, todo mundo dorme, né? Mas imagine que você nunca tivesse dormido, aí um dia você dorme e fala assim, nossa, eu nunca dormi na minha vida. Então a meditação é a mesma coisa. Quando a pessoa nunca meditou, ela não sabe o que está sentindo falta. Mas quando a gente começa a meditar, a gente fala, nossa, eu passei minha vida toda angustiado e cheio de estresse. Eu não sabia que a solução era só meditar de manhã e à noite. Sim. Então a meditação ela é tão importante, ou até mais importante, do que dormir diariamente, comer diariamente. Então é isso. Legal. Então realmente eu tenho sentido os benefícios da meditação, inclusive no trabalho, porque trabalho mais focado. Hoje a meditação não é mais uma coisa achismo, hoje é ciência, né? Exatamente. Então você trabalha mais focado, você resolve problemas de ansiedade, uma série, não dá nem pra gente ficar falando, porque é muito benefício, né, que a meditação traz. Então foi muito legal você ter respondido isso. Então você que tem um trabalho, tem uma empresa, tem um emprego e quer buscar o autoconhecimento, quer buscar meditação, você pode também e vai mudar completamente sua qualidade de vida, até mesmo influenciar no seu trabalho, sem precisar morar em um templo, viver em um ashram ou virar um swami. Se assim você desejar, como ele falou, com certeza, sentir esse chamado, tudo bem. Mas se não, você pode tocar suas atividades normais e praticar meditação junto. Isso aí. Obrigado mais uma vez por toda essa semana, por todas as nossas conversas. E encerrar com a referência que vocês fazem aqui, né? Pranam. Muito obrigado e Pranam. Essa indicação da meditação que o Guruji explica. Eu vou falar prana, que é prana. Não. Prana. Prana. Na verdade a gente fala de prana. Isso, prana. Mas a verdadeira pronúncia é a mesma coisa. O A se pronuncia muito. Faz. Prana. Ok. Então o prana é a energia vital que está vindo para dentro da gente. E aí a energia vital que está indo para fora, a gente chama de apan. Então, no fundo, o Guruji explica quando você está fazendo pranam, o ideal é você concentrar na cabeça e espinha, aí você põe as mãos juntos, que significa, isso aqui significa dualidade, direita e esquerda. Quando você põe juntos, significa singularidade. Então, você está singularidade, você está concentrado na cabeça e espinha, e aí quando você fala pranam, você está unificando o pran e a pan. Na verdade, esse é um dos propósitos, até mesmo aqui na bibliografia ele explica. O propósito é que nenhum, quando você traz o prana e a pana, e quando os dois se unificam, e aí você atinge o estado de
salário. Legal. E aí a gente passa por todo mundo aqui, todo mundo sem saber o significado já me senti bem, mas agora sabendo é melhor. Na verdade, outra coisa também que aqui na Índia tem mais essa... E aí, como foi a experiência desse vídeo? Agora que você chegou até aqui, eu queria te pedir uma coisa. Eu gostaria de saber qual foi o maior ensinamento que você teve desse vídeo aqui. Pode ser um ou mais, não tem problema, mas eu queria ouvir isso de você. Então é isso, se inscreva no canal para você acompanhar outros vídeos meus e também outras entrevistas com pessoas de diferentes áreas de atuação que eu vou trazer. E comente aqui qual foi o seu maior ensinamento desse vídeo.